Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência nos nossos estudos de reações, hoje vamos falar sobre reações de adição. Para ocorrer reação de adição, a gente vai ter dois reagentes formando um produto, ou seja, um vai ser adicionado ao outro. Então, de forma geral, o que a gente tem que ter em mente é que um reagente A mais um reagente B vão se combinar, vai ser adicionado para formar AB, ou seja, dois elementos, dois compostos formando apenas um composto, tá? E para que isso ocorra, para que isso aconteça, tem um detalhe bem importante. Então, quando a gente falar em reações de adição, vocês lembrem, por favor, de alcenos e ciclanos. Quem eram essas classes? Bom, um alceno é um hidrocarboneto, ou seja, molécula composta apenas por hidrogênio e carbono, que tem apenas uma insaturação. Então você tem lá um hidrocarboneto que você tem uma ligação dupla. Um alcino, por sua vez, também é um hidrocarboneto, uma molécula composta apenas por hidrogênio e carbono, que tem uma ligação tripla. E os ciclanos são hidrocarbonetos cíclicos, não têm ligações duplas nem triplas, mas são cíclicos. E aí eu coloquei aqui embaixo as carbonilas, por exemplo, tá? Também ocorrem reações de adição em carbonilas. Quem é uma carbonila? Carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. Por que isso acontece com esses compostos? Se vocês lembrarem, sempre que a gente tem uma ligação dupla ou tripla, você tem, portanto, uma ligação sigma e uma pi. Aqui você tem uma sigma e duas pis. As ligações sigma são fortes, portanto, se eu falar em alcanos, que são hidrocarbonetos que só têm ligações sigma, porque eles não têm dupla nem tripla ligação em sua cadeia carbônica, são ligações fortes, difícil rompê-las. Já a ligação pi é um pouquinho mais fácil de você romper, elas são mais fracas. Então eu consigo romper essas ligações pis e adicionar os compostos que eu quero, por isso é importante. Mas professor, ciclano não tem ligação pi. É ligação sigma, sigma e sigma, são ligações fortes, não foi isso que o professor falou? Sim. Mas existe uma coisa chamada tensão no anel. Os ângulos das ligações aqui, ó, para compostos cíclicos com 3 carbonos, 4 carbonos e vamos colocar ali até 5 carbonos, a gente tem tensão no anel, ou seja, os átomos de carbono que gostariam de estar na estrutura tetraédrica com 109 graus e 28 minutos não estão fazendo esses ângulos. Esse ângulo aqui é muito menor, ó, do que 109 graus e 28 minutos. Só lembrando que aqui eu tenho, portanto, dois hidrogênios para fazer as 4 ligações do carbono aqui. E isso deixa tensionado, faz com que enfraqueça essas ligações, mesmo sendo sigma forte, e eu consigo rompê-las também para fazer adição. A gente vai ver mais para frente. Então, o caso dos ciclanos é por causa disso, ok? E da carbonila, sem problema nenhum, né, gente? Carbonila a gente tem ali, ó, uma sigma e uma pi, quebra pi, né? E a gente consegue fazer adição. Alguns exemplos de funções orgânicas, uma acetona, um aldeído, né? Eles também conseguem fazer adição, tá bom? E aí, para ficar bem de forma clara, eu vou deixar passar realmente para vocês o que é mais importante dentro dessas reações de adição. E vamos começar a falar com as principais reações de adição dos alcenos, tá? Então vamos colocar aqui, ó, dos alcenos. Começando a primeira delas, hidrogenação. A hidrogenação, a gente vai adicionar hidrogênio.
Então eu vou adicionar hidrogênio, H2, hidrogênio molecular, né? H2. Tá aqui um exemplo de um alceno, o mais simples possível, né? Com 2 carbonos, ligação dupla. Tenho a ligação sigma e a pi, rompo a ligação pi, que é fraca, um dos hidrogênios vai para um átomo de carbono, o outro hidrogênio vai para o outro átomo de carbono. Então, o nosso produto final, só por espaço, tá, pessoal? Poderia colocar aqui, mas eu vou colocar aqui embaixo, que está com um pouquinho mais de espaço. Se vocês coloquem na sequência do caderno ali. Eu tinha um CH2, então eu vou ter um CH3. Um dos hidrogênios virou um CH3. Não tenho mais ligação dupla, apenas ligação simples. E eu tenho um CH3 aqui também. Por quê? Era um CH2, o outro hidrogênio veio para cá, CH3. Veja que eu saí de um alceno e formei um alcano, ok? Mas olha que detalhe importante, pessoal. Temos algumas condições de reação importantes. Precisamos de muita temperatura, precisamos também de pressão, né? De temperatura e de alguns catalisadores. Níquel, platina, podemos citar o paládio também é usado aí, tá? Então a gente tem esses catalisadores e condição com pressão e temperatura, ok? Principalmente pressão, para que isso ocorra. Então essa é a reação de hidrogenação, onde é adicionado, veja bem, tenho 2 reagentes e apenas um produto, onde o hidrogênio foi adicionado a esta primeira molécula, ok?